Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua participação e audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Você já imaginou ter uma renda e não precisar trabalhar para conseguir essa renda? Pois é, a gente está falando da renda passiva e ela é muito mais acessível do que você pode imaginar. Fica aqui com a gente que nós vamos explicar tudo para você. Porque eu vou conversar agora com o Wander Vicente, que ele é especialista em finanças pessoais e investimentos. Wander, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema que é o desejo de muitas pessoas. Quem sabe poder ajudá-las a conquistar a renda passiva. Exatamente, é isso que a gente vai fazer aqui nesse momento, ajudar as pessoas que estão em casa a entender um pouquinho mais sobre a renda passiva. Então, para começar, Wander, vamos explicar um pouquinho, de uma forma bem fácil para quem está nos acompanhando, o que é a renda passiva? O próprio conceito de renda passiva é algo muito fácil de ser compreendido. A renda passiva é um tipo de rendimento em que, independente do seu esforço, do seu trabalho, faça chuva ou faça sol, você tem um rendimento caindo na sua conta todo mês. Então, ela é uma fonte de renda independente do seu trabalho. Ou seja, não precisa ter o esforço ali do dia a dia, do trabalho. Essa é a ideia, é ser uma fonte de recursos isolada do seu trabalho. E Wander, é possível a pessoa viver de renda passiva? Como que isso acontece? Viver de renda passiva é um sonho de muitos. Possível? Existem pessoas que vivem de renda passiva. Só que essa é uma construção, então não é do dia para a noite. Então, para você viver de renda passiva, primeiramente você precisa saber o quanto você precisa de renda passiva, certo? Para ter um plano para atingir esse objetivo. Então, é possível, você só precisa saber quais os passos para chegar até lá. E como delimitar esses passos, Como a pessoa deve se planejar, para quem está em casa nos acompanhando, para conseguir viver dessa forma? Bom, a primeira coisa a pessoa precisa ter um objetivo. Então, esse objetivo, normalmente, nós quantificamos ele de forma financeira. Então, você pode escolher ter renda passiva de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, mas quanto maior o seu objetivo, consequentemente, vai ser maior o seu esforço no presente para conseguir gerar aquele montante. O segundo passo dentro de um contexto de finanças, você saber a forma como a renda passiva é gerada. E aí vai te abrir um leque de opções para correr atrás dessa renda passiva. E ao longo aqui da conversa a gente vai discorrer sobre algumas alternativas para gerar isso. Entendi. Wander, é possível criar renda passiva com investimentos e quais seriam as dicas para quem quer começar dessa forma? Uma das principais fontes de renda passiva são os investimentos. As pessoas conhecem bastante a renda fixa, é um investimento mais popular para as pessoas. Então, como renda fixa, nós temos o próprio investimento da poupança, que mensalmente gera um rendimento. Nós temos investimento em, por exemplo, o pessoal associa muito a renda fixa a imóveis. Então, você receber aluguel todo mês de um imóvel. E também existe a renda variável. Então, são ações tanto nacionais quanto ações internacionais, os fundos imobiliários. Então, existem diversas alternativas e a melhor alternativa condiz muito com o momento que a pessoa está vivendo e com os objetivos que ela tem, porque nem sempre é um ou é outro. Às vezes é uma composição dos dois tipos, tanto de renda fixa quanto renda variável, para ajudar a pessoa a atingir esse objetivo de ter uma renda passiva, uma renda que permita que ela pague todas essas contas, viva com qualidade, e isso vai depender muito do tamanho do seu objetivo. Esses investimentos, teria alguma área de investimento que você indicaria que seria mais viável para quem quer arriscar nesse setor entrar nessa jornada da renda passiva?
Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, do arriscar, porque as pessoas arriscam muito quando elas desconhecem. Então, para quem está pretendendo entrar nesse mundo de renda passiva, a educação financeira é algo importantíssimo, porque quando ela tem educação financeira, ela não está arriscando, ela está seguindo uma estratégia. Então, não é algo aleatório. Não é algo aleatório, né? Quando você faz algo aleatório, você fica na mão das circunstâncias. Mas quando você conhece sobre algo, você está seguindo uma estratégia para conseguir aquilo. Então, normalmente nós falamos que as pessoas associam muito renda passiva a um aluguel, por exemplo. Para as pessoas é a forma mais segura de ter renda passiva, porque imagina só, você tem um imóvel, que não é o imóvel que você reside, é um imóvel que você aluga, e esse imóvel todo mês gera dinheiro para você, independente de você estar trabalhando ou não, concorda? Concordo. Só que um imóvel, às vezes, no momento de mercado, ele fica muito tempo desocupado, certo? Então, você já não tem mais a renda passiva. Às vezes, acontece alguma coisa, alguma catástrofe, um incêndio, e você não consegue alugar o imóvel. Então, você percebe que até o investimento que as pessoas consideram mais seguro, como renda fixa, que não é tão fixa assim por causa dessas oscilações, tem o seu grau de risco. Então, a composição para quem quer começar vai depender muito dos objetivos. E um bom caminho para isso são os investimentos financeiros. Por quê? Você não precisa ter um bem de alto valor para começar a gerar renda passiva. Um exemplo, não é o melhor, mas é um exemplo muito fácil para as pessoas. Se as pessoas têm dinheiro aplicado na poupança, se a pessoa tem um determinado valor, no outro mês ela tem o mesmo valor e mais um pouquinho. É essa a lógica, e se ela precisar do dinheiro, basta ela ir lá e sacar. Então, investimento financeiro de renda fixa é um excelente caminho para quem quer começar nesse mundo de renda passiva sem se arriscar muito. Entendi. E tem como começar uma estratégia, assim, traçar uma estratégia para começar na renda passiva? Tem alguma dica assim fundamental? Nossa, o primeiro passo tem que ser esse, senão vai dar tudo errado o resto. Sim. Você sabe qual que é o maior fator que leva as pessoas, por exemplo, a não realizar os seus sonhos? As emergências. Então, um passo importante para quem quer começar a criar uma renda passiva, a primeira coisa é ter uma reserva de emergência, porque se algo acontecer no meio do caminho, a pessoa não vai deixar o seu objetivo de lado, ela vai ter uma reserva que vai ajudá-la a lidar com as circunstâncias sem afetar os seus objetivos. Uma outra coisa importante é você olhar se você não tem nenhuma dívida, porque não adianta você tentar fomentar um fundo de renda passiva se você tem dívidas que rendem, que têm um juros mais pesado do que o rendimento dos seus investimentos. Um suporte profissional pode ser determinante para a pessoa ter uma estratégia que seja condizente ao objetivo e ao momento dela. Fora isso, uma boa forma da pessoa ter uma ideia de por onde começar é simplesmente ela pegar quanto ela gostaria de ter de rendimento e dividir, né, por um valor de montante de capital para ela ver se aquela divisão, aquela fração, então vamos supor, quando a gente divide R$1.000 de rendimento e eu tenho R$100.000 guardado, vamos supor que a pessoa tenha esses R$100.000 guardado, então a gente está falando ali de 1%. Então 1% está condizente com o que as aplicações financeiras estão pagando, então ela já começa a comparar se a renda passiva dela está gerando um rendimento adequado, a aplicação está sendo feita da forma certa. Mas obviamente que isso daí ela vai fazer de maneira isolada, com ajuda profissional ela vai fazer de uma maneira mais assertiva. E Wander, para quem está em casa nos acompanhando, né, nesse momento, tem um valor que você considera ideal para começar na renda passiva? A história do valor ideal, ela é muito relativa. Por quê? Porque depende muito do cenário de pessoa para pessoa. Mas hoje, você pode começar na renda passiva sem um valor fixo, então as aplicações que você faz mensalmente, ou você pode comprar, por exemplo, valores de ações que já são determinados, os valores das ações você pode comprar. Então vai depender muito do momento financeiro da pessoa.
Mas, via de regra, para quem está querendo construir um projeto futuro, seguro, eu falo que se a pessoa tiver entre 10% a 20% da renda que ela tem, com foco em projetos futuros, e renda passiva é um projeto futuro, ela já tem uma boa direção de quanto ela precisa guardar por mês, uma proporção do orçamento que ela pode alocar para o seu futuro. A renda passiva, você falou que é um projeto para o futuro, porque ela não é algo imediato, é isso? É um retorno que você vai ter daqui 10, 20 anos. Isso, vai depender muito do esforço das pessoas. Por quê? Vamos supor que uma pessoa ganha um determinado salário e ela quer parar de trabalhar e continuar tendo aquele salário. Para ela ter aquele rendimento de forma passiva, provavelmente o esforço, o montante financeiro que ela teve que acumular vai ser maior. Porque não é tão simples assim você também, eu paro de trabalhar e vou ter renda passiva. Não, você precisa que o seu dinheiro comece a trabalhar para você. E esse é o grande diferencial da renda passiva. Não é você trabalhando e gerando dinheiro, é o seu dinheiro gerando dinheiro. Então, o esforço que a pessoa vai ter vai depender muito do montante de recursos que ela tem plano de ter todos os meses. Então, eu deveria juntar esse dinheiro aí, uma boa quantia aí ao longo dos anos, para depois começar a aplicar. Não, você pode e deve fazendo isso periodicamente, se possível mensalmente, porque aí isso vira parte da sua rotina. Sabe quando nós temos os hábitos de, às vezes, e quando a gente deixa as coisas para depois, no final do ano eu faço, quando eu receber um bônus, um PLR eu faço? Não, você tem que transformar essa parte de aplicação financeira em uma rotina na sua vida. Como uma rotina, você não vai mais deixar isso de lado. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Que mensalmente elas tenham uma disciplina de guardar um pouco todo mês. Dessa forma, o mais difícil é começar, mas ao final do período você vai ver o resultado que isso traz. Tem que ser algo, então, constante, né, Wander? Constante. Não pode ser um mês eu faço, outro mês eu não faço. Com certeza. Quando você transforma algo que é importante para você em um hábito, isso significa que aquilo é importante para você. E não são outras circunstâncias que vão tirar você do seu objetivo. Então, eu recomendo fortemente para todos os meus clientes que o objetivo de renda passiva está alinhado com aportes mensais de recursos para esse objetivo. E quanto antes você começa, mais fácil é. Sabe por quê, Ana? Porque quando você tem 10 anos para gerar uma renda passiva, quando você tem 2 anos para gerar uma renda passiva, você percebe que a quantidade de tempo é muito diferente. E quando é muito diferente, quando você tem mais tempo, você faz o seu dinheiro trabalhar mais tempo para você e com menor esforço por mês. Aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Ter esse retorno aí esperado. O tempo é o principal fator que vai fazer com que a pessoa atinja o seu objetivo de renda passiva ou não. O tempo e a disciplina desses aportes regulares. Tá certo. E, Wander, como ter renda passiva com a renda fixa? São algumas formas. Os investimentos em renda fixa, como eu disse, então rendimentos em aplicações em renda fixas como poupança, CDB, LCI, LCA, CRI. Tem muitas formas de você ter renda passiva. E a melhor forma vai variar de pessoa para pessoa. Por isso, uma ajuda profissional é um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer, porque ela vai ter uma composição dentro da renda fixa ou de outra forma, alinhada com o momento de vida dela, alinhada com os objetivos e normalmente considerando tudo que está em volta da vida financeira dessa pessoa. Wander, todas essas siglas que você foi falando aí para o pessoal que está em casa entender, mais técnicas, são tipos de investimentos, é isso? São modalidades de investimento comumente oferecidas no mercado e com um pouquinho de educação financeira vai fazer com que a pessoa inclua isso provavelmente na sua estratégia. Então a pessoa vai deixar de ter uma forma de investir que nós chamamos que é uma forma mais amadora para ter uma forma mais profissionalizada.
E nós sabemos que quanto mais você profissionaliza a forma como você lida com o seu dinheiro, mais fácil você vai chegar no seu objetivo. Dá para ter renda passiva investindo pouco dinheiro? Por exemplo, quem está em casa, está acompanhando o nosso quadro agora e fala, poxa, mas eu não tenho tanta reserva assim, meu salário não é muito alto, eu queria investir uma parte. É possível? Sim, é possível. Você pode ter renda, você pode começar a trabalhar no seu objetivo de ter renda passiva a partir de 10, 20, 30, 40 reais por mês. E isso em diversas formas. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala, dentro de uma estratégia, tá? É importante falar para não ter isso só isoladamente. Quando as pessoas, hoje em dia está muito comum você falar de fundo imobiliário. As pessoas falam bastante de fundo imobiliário. Hoje você tem papéis acessíveis de fundo imobiliário a partir de 20, 30 reais, bons papéis. Quando você fala de CDB, banco oferece bastante CDB para os seus clientes, você tem CDBs que começam em 100 reais ou até menos, dependendo da instituição financeira. Ou mesmo quando você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente, já tem instituições financeiras que automaticamente aplicam o seu dinheiro e esse dinheiro rende juros. Então, existem diversas formas para todos os bolsos de gerar renda passiva. Só para explicar um pouquinho, o que seria esse fundo imobiliário? Fundo imobiliário, tem muita gente que gosta da ideia de aluguel. Então, imagina só, o mais comum, que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo, né? O pessoal comumente fala tijolo, é assim, imagina só, você tem um fundo, tem um shopping, e esse shopping tem diversas lojas. E essas lojas pagam aluguel para esse fundo. Então, quando você compra uma cota do fundo, você está comprando uma cota referente aos aluguéis que estão sendo recebidos. E ao longo do tempo, as pessoas que detêm cotas desse fundo vão recebendo uma proporção desse aluguel que é pago ao fundo. Então, além de ter a cota do fundo, mensalmente cai um valorzinho do aluguel proporcional à cota que as pessoas têm. Então, é um investimento que está sendo muito falado pelas pessoas, porque não é um investimento que as pessoas associam muito a algo físico, normalmente, né? Então, um shopping, por exemplo, é algo palpável para as pessoas receberem o aluguel, sem necessariamente você ser dono de um shopping. Entendi. Quanto aplicar para ter uma renda passiva, por exemplo, de 1.000 e 5.000? Isso vai depender bastante do momento de mercado, tá? Para fazer uma conta de cabeça aqui agora, vai depender muito do momento de mercado. Mas vamos fazer uma simulação considerando um juros específico para as pessoas terem ideia de como funciona a conta. Vamos supor que você quer ter R$1.000 e o mercado, todo mês, independente se você trabalhar ou não, e o mercado está pagando uma taxa de juros de 1%. Isso quer dizer que você precisa juntar R$100.000 para todo mês ter R$1.000 de rendimento. A mesma lógica vale para quem, por exemplo, quer ter R$5.000. Então você faz essa proporção, você vai fazendo esse cálculo. Então você observa o mercado e fala assim, olha, quanto que eu quero ter? Com base no que o mercado está pagando, nessa continha você consegue definir qual que é o seu objetivo. Tem muitas pessoas que às vezes têm, por exemplo, valorizam muito assim, imóvel, carro, bens materiais, e às vezes estão apertadas com recursos financeiros. E às vezes está mais próximo delas do que elas imaginam ter uma renda passiva. Então, vamos supor que uma pessoa tem um veículo de 100 mil e poderia ter um veículo de 50 mil. Os outros 50 mil poderia estar investindo e gerando renda passiva para ela, que pagaria, por exemplo, parte da despesa de um veículo de 50 mil. Então, quando você tem essa educação, tem esse auxílio, você consegue olhar para a sua realidade e gerar renda passiva com base na sua realidade. Falta um pouco aí de visão estratégica, né? Que vem dessa educação financeira, não é isso, Wander? Sim. Normalmente as pessoas que procuram essa educação financeira, procuram esse auxílio profissional, saem na frente. Por quê? Porque quando a pessoa conhece as estratégias que existem, ela abre a cabeça também para as possibilidades.
E essas possibilidades normalmente melhoram a vida das pessoas. Então, uma dica importante para quem está em casa é investir nessa educação financeira. Sim, é o primeiro passo. O primeiro passo é a educação financeira, porque imagina só, na escola nós não temos isso, no ensino médio nós não temos isso, numa faculdade nós não temos isso. E quando a pessoa busca educação financeira, ela sai na frente. E como elas podem fazer isso? Tem cursos que são de graça, sites que você poderia indicar? O próprio canal da TV Câmara, o programa do Ponta do Lápis, assim como diversos canais, pessoas e instituições que oferecem isso de forma gratuita. E para a pessoa que quer dar um passo a mais, obviamente existem profissionais que atuam especificamente com isso e estão disponíveis no mercado. Agora, Wander, como calcular essa renda passiva? O objetivo de... Como que as pessoas podem calcular essa renda, para ter essa renda? Por exemplo, eu sou um assalariado. Eu tenho como fazer o cálculo dessa renda? Porque muitas vezes as pessoas acham que renda passiva é algo assim inatingível ou uma coisa de pessoas mais ricas ou milionárias. Isso é coisa de pessoa milionária, né? E acha que está muito longe da realidade. E é possível, então, uma pessoa assalariada fazer esse cálculo e falar, poxa, eu consigo ter a renda passiva? É uma regrinha matemática, né? Então, obviamente que essa regrinha vai depender muito, né? O montante do seu esforço vai depender muito do volume de renda passiva que você quer ter. Então, uma pessoa que quer ter uma renda passiva muito alta, consequentemente, o esforço financeiro dela presente, começando do zero, vai ser muito maior. Mas é a mesma regrinha que eu trouxe como exemplo anteriormente. Vamos supor que a pessoa quer ter R$1.000 de renda passiva. O que ela faz? Então ela olha assim, R$1.000. Se eu tenho um patrimônio, se eu aplicar R$1.000 por mês em determinada aplicação, quanto que ela vai render de juros? Aí ela já vai saber o quanto que vai render em valor financeiro. Então ela vai multiplicando esse múltiplo de R$1.000 até ela chegar no valor que ela quer ter de renda. E aí ela sabe o valor que ela precisa aplicar todo mês. Aí ela sabe o valor que ela precisa acumular para ter aquele determinado valor. E a partir daí, quando ela sabe aonde ela precisa chegar, ela pode ir aplicando mensalmente um recurso até acumular esse valor, e esse valor aí vai começar a gerar renda passiva para ela. E como você mesmo disse, né, essa aplicação pode ser feita com R$10, 20, 30, é bem baixo, né? O importante é começar, o importante é olhar a sua realidade e escolher algo adequado à sua realidade. Hoje o mercado oferece muitas modalidades, você só precisa estar aberto e se interessar para procurar algo que seja adequado a você. Wander, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse 3 palavras que resumissem a renda passiva, né? Bom, se tivesse que escolher 3 palavras, seria tranquilidade, independência e eu acho que disciplina. Então, tranquilidade para você, independente do seu momento profissional, ter renda sendo gerada. Independência, porque você tem flexibilidade para escolher se você trabalha ou não, no que você trabalha e quando trabalha. E disciplina, por quê? Para chegar lá, você precisa se disciplinar hoje para atingir o seu objetivo. Wander, eu agradeço muito a sua disposição em receber aqui a equipe do Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema com as pessoas. Estamos então chegando ao fim com mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Nos vemos em breve com outros assuntos, informações e mais dicas sobre o mundo dos investimentos. Até a próxima edição!